Olá pessoal, nossa aula hoje nós vamos falar sobre os fatores que influenciam o tempo e o clima, certo? Bom, os fatores que influenciam o tempo e o clima, nós falamos na aula passada sobre o tempo, né? Nessa aula nós vamos falar sobre os fatores climáticos, ou seja, os fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e as correntes marítimas e as massas de ar. E eles são constantes e não se alteram ao longo do tempo, diferente dos elementos atmosféricos, que podem apresentar mudanças rápidas, né? Então, os climas da Terra eles são variados e suas condições dependem da influência dos elementos atmosféricos e dos elementos climáticos, tá certo, gente? Então, como vocês podem perceber que os fatores do clima, eles não mudam. Quem muda são os fatores dos elementos atmosféricos, tá bom? E para a gente poder falar sobre esses fatores climáticos, nós temos que voltar a falar também sobre, lembra dos paralelos, das zonas térmicas, que nós estudamos também nas aulas passadas. E o formato da Terra também faz com que a incidência dos raios solares não seja igual em todos os pontos da Terra, variando segundo a latitude. Aí eu desenhei aqui para vocês os 5 principais paralelos e decorrente desses principais paralelos também nós vamos ter as zonas térmicas, tá certo? Eu vou dar uma explicadinha para vocês. O Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, certo? Então, nas áreas mais baixas, próximas à linha do Equador, os raios solares atingem a superfície da Terra mais diretamente, ou seja, as temperaturas médias são altas. O que são essas temperaturas médias altas? Bom, significa que nós estamos na zona tropical, aqui ó, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Por isso, as altitudes aí, as temperaturas médias, elas são altas. Então aqui corresponde às baixas altitudes, que são a zona tropical, onde nós estamos localizados. O Brasil ó, está aqui ó, entre a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e sobre também o Círculo Polar Ártico, mas puxando para a região sul. Então a nossa região aqui ó, fica entre o Trópico de Capricórnio e o Equador, onde as temperaturas médias anuais aqui são elevadas e a umidade do ar em geral é mais elevada do que nas outras ondas. O Sol, ó, os raios solares batem aqui com mais incidência entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, que é a zona tropical. Já a zona temperada, ela corresponde às médias latitudes, ou seja, as temperaturas médias anuais não são elevadas como na zona tropical. E as estações do ano são bem definidas. No inverno pode ocorrer também a precipitação de neve, certo? Que é onde ocorre lá na região sul, sudeste, que ocorre também a precipitação de neve. Por isso que não ocorre em Alagoas, como nós falamos na aula, porque não cai neve, não cai granizo. Também isso acontece devido às zonas térmicas. Devido à zona tropical, na zona tropical o sol bate com mais incidência, os raios solares apresentam aqui com maior intensidade. Já na zona temperada, que vai descendo já para a região sul, lá pode ocorrer a precipitação de neve, porque lá corresponde às médias latitudes, não é isso? E já na zona polar, as altas, a latitude alta, são altas as latitudes. As temperaturas são baixas durante o ano todo, né? Isso com a precipitação também de neve. Lá as temperaturas, que é aqui ó, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar, nós temos ali Polar Antártico. Lá as temperaturas elas são altas, elas têm altas altitudes e as temperaturas são baixas, certo, gente? Então eu trouxe aqui para vocês
Falando também sobre a latitude, vemos novamente as zonas térmicas, né? E os principais paralelos. E falando também para vocês que a latitude ela influencia as precipitações, né? Isso com as temperaturas mais elevadas nas latitudes e mais baixas, o processo de evaporação ele é mais intenso que nas médias e altas altitudes, então favorecendo aí a formação de chuvas, certo, gente? E a gente também vai ver, nós vamos falar sobre maritimidade e continentalidade. Eu vou dar uma pausazinha aqui só para apagar o quadro e volto novamente com vocês, certo? E lembrando que a latitude é a distância em graus que varia de 0 a 90 graus Celsius entre norte e sul. E a temperatura média dos lugares aí, ela muda de acordo com a latitude onde eles estão situados, certo? Bom, gente, voltando para nossa aula aqui, nós agora vamos dar continuidade falando sobre a altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e massas de ar. Ou seja, a altitude e o relevo são elementos do clima influenciados pela altitude e a temperatura, não é isso? Então, nas altas altitudes, o que é que acontece? Nas altas altitudes, o ar é mais rarefeito, ou seja, é um pouco mais denso. Ele é um pouco denso e com menor concentração de moléculas de gases. Então, por isso que a atmosfera ela é menos densa do que o nível do mar. Ela absorve menos o calor. Então, assim, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. A cada 100 metros de altitude, a temperatura ela diminui cerca de 0,6 graus Celsius, certo? Bom, já a maritimidade é outro fator também que influencia o clima de uma região. Então, ela é sua maior ou menor proximidade dos oceanos e mares. E nas regiões litorâneas, a temperatura noturna ela não diminui tanto em relação à temperatura diurna. Então, o calor é lentamente liberado pelas águas durante a noite, mantém essas regiões aquecidas. Então, isso é o efeito da maritimidade, certo? Já que as regiões interioranas, elas são influenciadas pelo aquecimento e resfriamento das terras continentais. Já nas áreas mais afastadas do oceano, o que é sob a influência da continentalidade, o que acontece? A superfície terrestre ela aquece-se mais rapidamente, né? Isso ela vai se aquecendo mais rapidamente durante o dia e resfria-se durante a noite, fazendo então com que as temperaturas do dia e da noite ela tenham uma maior duração, certo? Então essas áreas costumam ter índices mais baixos de umidade e precipitação. Já as correntes marítimas, elas são massas de água que migram pelos oceanos e mares, influenciam as massas de ar e os clima também, certo? E essas correntes marítimas, elas podem ser frias e quentes. Elas podem ser quentes nas zonas intertropical, e frias nas zonas polares, certo? É como eu tinha feito para vocês. A zona intertropical, essa aqui, ó, onde o Brasil está nessa área. Então, essas correntes marítimas aqui, ó, excedem as massas de ar quentes. E as massas de ar frias, as polares, ela vai puxando mais para a região sul, tá certo? Então, aqui pode ser a massa de ar quente e aqui frias, ok? E as massas de ar, elas são grandes volumes de ar com temperatura, pressão e umidade. Então, a massa de ar fria
E elas podem ser, antes de eu entrar aqui, gente, as massas de ar, elas também podem ser oceânicas, que são úmidas, continentais, secas, tropicais e equatoriais, quentes, e polares, que são as frias. Então, elas são responsáveis pelas frentes frias e quentes. E quando uma massa de ar fria e úmida elas se encontram, ela provoca queda de temperatura e chuvas. E se for quente e seca, o que acontece? Provoca o aumento da temperatura e reduz a umidade do ar, diminuindo então a possibilidades de chuvas. Certo, gente? Então é muito importante essa parte aqui das correntes marítimas e as massas de ar, que nós até assistimos diretamente no jornal, falando, hoje vai passar uma frente fria, uma frente seca, né? Isso então, elas se referem a isso aqui, quando vocês escutarem massa de ar fria e úmida, é quando provoca queda de temperatura e aumenta aí a chuva. Já quando for quente e seca, é o aumento da temperatura e diminuindo aí a possibilidades então de chuvas, certo? E lembrando que as correntes marítimas, ela pode ser quentes e frias. E lembrando mais uma vez que na nossa região aqui do Brasil, as correntes marítimas, elas são quentes. As correntes, elas só são frias quando ela já vai puxando para a região sul, que é onde também há a ocorrência ou a incidência ali de precipitação de neve. Por isso que às vezes a gente fala, professora, mas por que aqui não neva? Devido aos raios solares e a incidência dos raios solares, que são mais intensos na região intertropical, que é no tropical. E nós estamos bem ali nessa linha entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. E a precipitação de neve, ela já fica naquela zona ali temperada, e nas zonas polares, onde a região sul ou sudeste, ela já vai puxando mais para essas regiões, certo? Por isso que lá é a incidência também de neve. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado hoje da nossa aula falando sobre os principais fatores do clima, né? Os fatores climáticos, que nós estudamos cada um deles. Ok, gente? Então, obrigado pela compreensão de vocês, certo? E até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um bom dia para todos.